pessoal, nós somos acadêmicas do primeiro período de enfermagem da UEMA Grajaú e nós vamos falar sobre fibrose cística. Eu sou Tarsila. Eu sou Denise. Sou a Débora. E nós fizemos uma pesquisa de campo, juntamente com nossos colegas Mileide e Isadora, para saber qual o nível de conhecimento das pessoas, tanto de nível básico quanto médio e também universitários, tanto do curso de enfermagem quanto de outros cursos, para sabermos a que nível a doença é conhecida. Fique aí com os resultados. Já ouviram falar na doença fibrose? Não ouviu falar? Já, só que eu não lembro o que é. Eu vi assistindo uma série, só que eu não lembro exatamente o que é, como se trata, onde tem, onde não tem, eu não lembro. O que é que vem na cabeça quando se fala em fibrose cística? Vibrações. Vibração. É, por causa de fibra. Bom, na minha cabeça eu penso que seja um tipo de doença, uma coisa, mas não conheço. Não conhece, mas sabe que é uma doença. Sim. Deve ter a ver com fibroblastos, deve ter algo a ver com tecido de cicatrização. E cística deve ter a ver com cisto. É o que eu entendo, entendeu? Certo. Que a cicatrização gera um cisto, ou alguma coisa, um tumor, sei lá. Não, muito errado. Eu acredito que seja uma doença bem rara, mas não tenho um conhecimento profundo sobre a doença. Como vocês puderam ver, as pessoas não têm muito conhecimento a respeito de fibrose cística, infelizmente, no Brasil. Nem mesmo os universitários do curso. Pois é, nem mesmo os universitários que a gente conseguiu entrevistar tem nenhuma base de conhecimento ainda. E isso se deve por algumas coisas que a gente vai falar mais adiante no vídeo, como, por exemplo, a miscigenação do Brasil, que afeta diretamente a proporção de fibrose cística no nosso território. As pessoas tentaram, alguns ainda tentaram. Logicamente, pegar as palavras, mas a gente viu que nenhum teve um sucesso realmente de mostrar que conhece a doença, enfim. Mas então agora a gente vai discorrer um pouco sobre a doença e é isso. Agora, o que é de fato fibrose cística? Fibrose cística é uma doença autossômica recessiva multissistêmica. O que significa? Autossômica quer dizer que ela ocorre em ambos os sexos, tanto feminino como masculino. Recessiva quer dizer que para um indivíduo manifestar as características da fibrose cística, ele precisa herdar um gene da mãe e um gene do pai, que combinados vão expressar a característica da fibrose cística. E multissistêmica quer dizer que ela comete muitos sistemas, não apenas um. Então, a fibrose cística é dita que é uma doença genética, autossômica, recessiva, multissistêmica, e que ela acomete, os principais focos da fibrose cística são as vias respiratórias, as doenças progressivas da via respiratória e elevados índices eletrônicos no suor. Então, essas características, elas são o que fecham um diagnóstico, basicamente, de fibrose cística. O que causa a fibrose cística? Foi descoberto que o gene que causa a fibrose cística está presente no braço longo do cromossomo 7. Foi descoberto que o que causa a fibrose cística, que o gene que causa a fibrose cística está presente no braço longo do cromossomo 7, mais especificamente no lóbulo 7q31. E estima-se que no mundo existe cerca de 70 mil casos, o que é também um contingente pequeno de pessoas em um aspecto de mundo, né? E quais são os sintomas da fibrose cística? Como já foi falado, os aspectos pulmonares, eles são os mais afetados. Então, infecções pulmonares, insuficiências pulmonares são muito frequentes e um dos sintomas mais aparentes em portadores de fibrose cística. Aí, por conta dessas infecções, é comum chiado no peito e uma tosse persistente. E também vai ser acometido o sistema digestório dessa pessoa. E por ser acometido o sistema digestório da pessoa, o portador da doença, ele vai ter uma dificuldade de crescimento, ele vai ter dificuldade em ganhar peso, vai ter uma puberdade tardia, dentre outros problemas que estão ligados ao sistema digestivo. Uma outra parte do corpo que essa doença ela vai afetar, no caso do homem, é a sua fertilidade, que em quase 100% dos casos o homem tem sua fertilidade corrompida. E a questão do suor salgado, né, que é a característica mais que é lembrada, e quem conhece a fibrose cística sabe também que ela é conhecida como a doença do beijo salgado. Dizia a lenda na Idade Medieval
que se você beijasse a testa de uma criança e este beijo deixasse sua boca salgada, a criança estaria amaldiçoada e morreria cedo. É claro que a gente não pode se basear por lendas para cunho científico, mas nesse caso a lenda está parcialmente certa. Não, claro, no quesito a maldição. Mas o beijo salgado é uma característica da fibrose cística. Vamos entender um pouquinho o porquê. A gente entende que o nosso organismo funciona normalmente para suar, para lacrimejar, para o nariz escorrer. A gente precisa enviar água para fora das nossas células. Só que a água ela não sai normalmente da célula. O que a gente consegue fazer é enviar íons como cloreto ou sódio, para fora da célula, e a água por osmose vai seguindo esses íons. Porém, portadores de fibrose cística não conseguem fazer normalmente esse transporte do íon cloreto para fora da célula, prejudicando então assim a função da água sair da célula. Prejudicando assim a função toda de um organismo, tudo que necessite de água, tudo que necessite de exportação de água. Como é que isso vai prejudicar o organismo de uma pessoa com fibrose cística? No pulmão, por exemplo, que é uma das vias, do sistema mais afetado por pessoas com fibrose cística, vai ser afetado da seguinte forma. Lá no nosso pulmão, a gente tem células ciliadas e a gente também tem muco. O muco serve para proteger o nosso pulmão contra infestações de bactérias, infestações virais, fungicidas. Então, infestações fúngicas. Então, as nossas células ciliadas, elas espalham o muco e também, além de espalhar o muco limpo, elas enviam para fora todo o muco sujo que está lá ficando acumulado no pulmão. Para que esse muco seja espalhado ou expelido, a gente precisa de água, a gente precisa dar a gente precisa deixar ele um pouco mais liquefeito. Então, se a gente não consegue enviar água para o muco, consequentemente o muco vai se tornar mais espesso, que é uma característica das pessoas que têm fibrose cística, muco espesso no pulmão. Esse muco não vai conseguir ser espalhado no pulmão de forma correta. Vão haver muitas infecções virais, muitas infecções bacterianas. A pessoa vai ter muita tosse e essas infecções elas vão acabar ocasionando pequenos cistos, alguns cistos no pulmão. E daí vem o nome fibrose cística. No intestino, por exemplo, no sistema digestivo, que é um outro sistema também afetado por fibrose cística, o muco espesso pode ocasionar obstrução das vias intestinais, completa ou parcial. Certo, Tarsila, mas você ainda não explicou a lenda do beijo salgado. Certo, mas eu expliquei até agora que quem tem fibrose cística tem um beijo salgado e expliquei também que quando a gente envia água para fora das nossas células, para poder fazer isso, a gente usa alguns mediadores, que são os íons, e o de cloreto e o de sódio, por exemplo. Então, para a gente, pessoas sem fibrose cística, enviar esses íons para fora, fica na nossa pele um pouco de sal, certo? Um pouco de gosto salgado. Porém, o nosso organismo reabsorve boa parte desses íons. Nós, sem fibrose cística. Pessoas com fibrose cística têm uma dificuldade nessa reabsorção. Então, o suor das pessoas com fibrose cística vão conter mais desses eletrólitos, vão conter mais sódio e mais potássio. Então, por isso a característica do beijo salgado. Importante ressaltar que os homens portadores de fibrose cística, eles vão ser inférteis. Por quê? Porque os líquidos muito espessos, o muco espesso também vai obstruir os ductos deferentes. Também pode haver uma não produção de espermatozoides. Porém, os ductos obstruídos, o ducto deferente obstruído, não vai viabilizar o envio de espermatozoides, deixando assim um homem infértil. A fibrose cística é uma doença genética, o que quer dizer que você herda ela dos seus pais. A distribuição dos casos de fibrose cística, eles estão intrinsecamente ligados com a origem étnica das populações. Um exemplo disso é o Brasil. Como o Brasil é um país miscigenado, existe uma grande heterogeneidade alélica. E por isso os casos no Brasil são mínimos se comparados a outros países, como por exemplo, em caso de caucasianos. Como vocês puderam ver, precisamos trocar de cenários por motivos de força maior. O que é o genótipo da fibrose cística?
Bom, gente, antes de começar, a gente vai recapitular aqui algumas coisas. Para que ocorra a fibrose cística, o que vai acontecer? O indivíduo vai herdar um gene recessivo do pai para a doença, vai herdar também um gene recessivo da mãe e, consequentemente, ele vai desenvolver a doença, né? Bom, e essas mutações, elas vão ser divididas em categorias, né? Em classes. E elas são 4. As mutações de classe 1 vão ser mutações que vão ou inibir completamente ou reduzir a produção da proteína CFTR. Esses tipos de mutação, eles vão afetar, digamos que de uma forma mais sutil, o fenótipo do indivíduo. As características fenotípicas dele vão ser mais leves, né? Já as mutações de classe 2 vão ser mutações que vão afetar no processamento das proteínas, impedindo com que essa proteína chegue até a membrana celular. Nas mutações de tipo 3, vai acontecer a produção das proteínas. Essas proteínas elas vão se deslocar até a membrana celular. A membrana celular, ela não vai ter uma resposta de estímulo. Sim, ela não vai responder aos estímulos. Já nas mutações do tipo 4, vão ser mutações que vão prejudicar, vão ter as mutações do tipo 4, que vão ser mutações que vão prejudicar no transporte do C-alimento. Então, por que os portadores da fibrose cística são incentivados a consumir alimentos hipercalóricos? A dieta deles tem que ser hipercalórica, porque uma vez que eles não possuem as enzimas pancreáticas, que são as enzimas que são responsáveis por fazer a digestão dos alimentos, eles não vão ter uma boa absorção dos lipídios e, consequentemente, serão desnutridos, né? E, assim, lembrando que essa dieta hipercalórica, ela não pode ser feita de qualquer jeito. O paciente, o portador, aliás, ele vai ter que fazer o acompanhamento certinho com o nutricionista, que vai indicar os alimentos corretos, os alimentos hipercalóricos corretos para ele estar ingerindo. E como a fibrose cística vai afetar o dia a dia do portador, né? A fibrose cística vai afetar o dia a dia dele porque ele não vai ter uma rotina, digamos que 100% normal. Da doença ter suas complicações, ele vai ter que passar a maior parte do tempo internado, ele vai ter que fazer reposição de enzimas, enfim, essas coisas. E ele também não vai poder ter contato com outros portadores da doença por conta do compartilhamento de bactérias. Que eles vão ter aquela colônia de bactérias, né? A sua própria colônia, que não vai poder compartilhar com o outro portador. Um exemplo disso é o filme A 5 Passos de Você, que retrata muito bem essa história, como ela está falando, que as pessoas portadoras de fibrose cística não podem chegar perto uma da outra, não podem compartilhar objetos, e o filme A 5 Passos de Você retrata sobre isso. Eles tinham que ficar pelo menos 1,5 metro do outro, porque cada um recebia um tratamento específico, por conta de cada um ter uma colônia de bactérias específica. Sim, e ainda tem o exemplo de gêmeos, eles são da onde mesmo? Gêmeos ingleses. Gêmeos ingleses. Bom, esses gêmeos nasceram com a doença, com a fibrose cística, e eles não podiam brincar juntos, não podiam ter contato. Partilhar dos mesmos brinquedos. Partilhar dos mesmos E brinquedos. o ideal seria, a mãe relata que no mundo ideal seria que eles dois não vivessem na mesma casa, para que eles não compartilhassem mesmo dos mesmos ambientes, e essas bactérias não fossem trocadas, essas colônias de bactérias não fossem trocadas, prejudicando um o tratamento do outro. Muito triste, né? É triste, mas os avanços medicinais já são muito grandes. E tem até uma entrevista de Drauzio Varela que ele relata que muito provavelmente logo em breve teremos a cura para essa doença, já que hoje existem apenas tratamento para os sintomas e não uma cura. Mas o gene já foi codificado, já descobrimos toda a correlação genética dessa doença, então estamos a um passo muito próximo da cura da fibrose cística. Aconselhamento genético, é importante frisar
que para os portadores conhecidos do gene de fibrose cística ou para a população geral, principalmente caucasianos, é interessante que vá em busca de seu mapeamento genético para que se descobrir portador de uma mutação genética como fibrose cística ou qualquer outro tipo de doença genética, consiga fazer o seu aconselhamento com o geneticista, que é o médico, que é um profissional mais indicado, especializado para lhe explicar à sua família como vai ser a programação de agora em diante. É claro que quais as chances que os filhos podem vir a ter, Forma de prevenção. as formas de prevenção, até porque a gente, é claro que vai do ponto de vista ético ou do ponto de vista moral de cada um, mas pode-se fazer a análise genética antes da fertilização, uma fertilização in vitro. Já havia falado sobre isso. Antes da fertilização in vitro, a gente consegue conhecer o DNA daquele Seleção embrião. de características. A gente pode ter uma seleção de características e é importante essa seleção do ponto de vista genético, para que as mutações genéticas não se propaguem e que a gente consiga fazer um planejamento familiar, um planejamento genético muito mais adequado. Então é isso que a gente pode conhecer sobre fibrose cística, que é uma doença autossômica, recessiva, multissistêmica, progressiva e que ela pode ser acarretada pela mutação de diversos fatores genéticos. E essas mutações caracterizam a doença de fibrose cística, como a gente já viu, suor salgado, muito muco espesso, constipação, pode levar a diabetes, a absorção de vitaminas, como a Denise falou, a subnutrição, a dificuldade de absorver nutrientes, que precisa ser reposto por uma dieta hipercalórica. Como a Débora também falou, uma infertilidade masculina pela obstrução, e a infertilidade masculina, como a Débora falou, pela obstrução dos ductos deferentes ou pela não produção dos espermatozoides. Então, tudo isso caracteriza a fibrose cística, que é uma doença, infelizmente, negligenciada, um pouco negligenciada no Brasil, porque não temos um grande incidência de casos no Brasil. E a incidência de casos a gente conseguiu ver que é relacionado com a etnia, que a grande quantidade de casos são, os maiores portadores de fibrose cística são eurodescendentes. O Brasil é um país miscigenado.